Alô, alô, torcedor do Inter, aquele abraço, torcedor vermelho. O Internacional que vai agora para uma maratona nos próximos 30 dias. 31 como queiram, começando neste sábado, dia 12 de agosto, terminando a maratona em 13 de setembro. São 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 2 jogos contra o Bolívar pela Copa Libertadores da América. O mapa da América do Sul, o Inter inserido nele, jogando o Campeonato Nacional, um Brasil com um país continente, que é o Brasil, e claro, esta saída La Paz para jogar contra o Bolívar, lá no dia 22. A partir de agora, vou projetar com você, torcedor do Inter, esta maratona colorada. Porque o Inter, claro, tem que focar nos 2 jogos contra o Bolívar. Mas e aí, vai se descuidar do Campeonato Brasileiro? Porque o Inter, na competição nacional, ocupa apenas e tão somente a 12ª posição. E agora? O que fazer? A partir de agora, no plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO. Na tela, as odds para Botafogo e Inter que jogam nesse sábado, 9 da noite, no Engenhão, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Botafogo é o favorito. Está pagando ali 1,95 a vitória do Botafogo. 3,20 paga o empate. E a vitória do Inter, o Inter é zebra, hein? 4,33. Entra no site da KTO. Tem que ter mais de 18 anos. Entra lá, kto.com. Entra no site, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. O Inter está no Rio de Janeiro. Joga nesse sábado à noite contra o líder Botafogo. É claro que o técnico Eduardo Cudê, neste jogo contra o Botafogo, contra o líder no Rio de Janeiro, vai colocar força máxima para atuar contra o Fogão, contra o Botafogo. Deverá poupar no outro sábado contra o Fortaleza. Aliás, o jogo contra o Fortaleza estava marcado para segunda-feira, dia 21. Como a Conmebol, nesta sexta-feira, confirmou para o dia 22, que é uma terça-feira, o jogo de ida em La Paz entre Bolívar e Inter, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, a CBF antecipou o jogo do Inter do dia 21, uma segunda-feira, para o sábado, dia 19. Então vamos à maratona do Inter. Começando neste sábado, 12 de agosto, terminando em 13 de setembro. 2 jogos pela Libertadores, 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Em meio aos jogos da Libertadores tem o duelo contra o Botafogo no Rio, contra o líder no Rio, contra o Fortaleza no Beira-Rio e contra o Flamengo no Maracanã. Neste sábado, Botafogo e Inter, no Rio. Outro sábado, dia 19. Aliás, o Inter vai jogar agora. Sábado, terça, sábado, terça. Então, nesse sábado, Botafogo no Rio. No outro sábado, dia 19, no Beira-Rio, enfrenta o Fortaleza. Depois, na terça-feira, dia 22, joga contra o Bolívar. 7 da noite, em La Paz, horário brasileiro. No sábado 26, enfrenta o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Dia 29, uma terça-feira, recebe o Bolívar no estádio Beira-Rio. Aí a questão é o seguinte, pessoal. O Inter, que é 12º colocado no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, não pode se enrolar muito na competição nacional. Mas o que o Cudê vai fazer? Os 2 jogos mais importantes desses 7 aqui, ó, que eu estou mostrando, são contra o Bolívar. Em La Paz, dia 22, no Beira-Rio, dia 29. Em meio a esses jogos, o Inter vai ter o Fortaleza, então, no sábado, que antecede o jogo na Bolívia, e o Flamengo no Rio, no sábado, que antecede o jogo de volta no Beira-Rio contra o Bolívar. Provavelmente, então, o Eduardo Cudê, o técnico do Inter, coloque nesse sábado contra o Botafogo, time titular. Contra o Fortaleza, no Beira-Rio, dia 19, time misto ou praticamente reserva. E contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, no Rio, ou time misto ou time reserva. Porque o time titular deve jogar contra o Botafogo nesse sábado, contra o Bolívar em La Paz e contra o Bolívar no estádio Beira-Rio. Aí o Inter garantido a vaga aqui contra o Bolívar, chegando às semifinais, vai ter 2 jogos ainda para fechar o mês, os 30 dias. Dia 2 de setembro enfrenta o Goiás em Goiânia e dia 13 de setembro no Beira-Rio o Inter recebe o São Paulo. Para lá no final do mês jogar, passando, as semifinais da Libertadores, ou contra o Fluminense ou contra o Olímpia. Lembrando que se o Inter passar pelo Bolívar,
Se enfrentar o Fluminense, primeiro jogo no Maracanã. Se enfrentar o Olímpia, primeiro jogo no Beira-Rio. Então a sequência do Inter aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui os adversários do Inter do Brasileiro. De novo, o Inter é 12º, não pode se descuidar. Está se distanciando. Ó, já tem 20 pontos a menos que o líder Botafogo. Já tem nesse momento aqui, ó, 7 a menos que o Palmeiras, que fecha o G4. E tem 6 a menos que o Grêmio, que fecha o G6. Zonas de classificação direta para Libertadores e indireta para a chamada pré-Libertadores. Então o Inter tem duelo contra o Botafogo, que é líder, nesse momento líder. Contra o Flamengo, que é vice-líder. Contra o São Paulo, que é 9º colocado. Contra o Fortaleza, que está uma posição atrás do Inter, que é 13º. E contra o Goiás, que é o 15º, que tem no momento aqui, ó, 5 pontos a menos que o Inter, 24 a 19. São os enfrentamentos do Inter nesses 30 dias, contando aí os jogos contra o Bolívar, em La Paz e também no estádio Beira-Rio. Então, quebra-cabeça que está sendo montado pelo técnico Eduardo Cudê para definir as equipes que vão jogar contra o Botafogo no Rio, depois contra Fortaleza no Beira-Rio e Flamengo no Maracanã e, obviamente, para colocar força máxima contra o Bolívar nos dois jogos em ida e volta, dias 22 e 29 de agosto, ida e volta pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. É a maratona colorada pelo país continente que é o Brasil e, claro, a Bolívia fica por aqui, pessoal. E uma chegada na Bolívia para jogar, portanto, aí esse duelo contra a equipe do Bolívar, na altitude de La Paz, quase 4.000 metros. Haja pulmão, haja coração, haja fôlego. Tchau.